Começamos essa aula semana passada, falando aqui sobre exegese. Na sexta-feira nós iniciamos aqui com esse tema e falamos de 10 passos básicos, 10 regrinhas básicas, 10 dicas para você fazer uma boa exegese, para você ter condição aí de dar uma interpretação boa para um texto, para você conseguir pregar com uma tranquilidade, ok? De estar ministrando algo que seja realmente bíblico e não estar cometendo aí o erro, correndo o risco de pregar uma heresia ou de pregar uma exegese, de inserir coisas, ideias no texto, quando na verdade o texto não falou sobre aquilo. Então os primeiros 5 passos nós já demos na sexta-feira. Você que não assistiu, volta lá, tá bom? Tanto aqui na nossa página no Facebook, Pastor Geisiel Santos, pr.geisiel Santos, ou no YouTube, no nosso canal, com esse mesmo nome, pr.geisiel Santos, ok? Volta lá depois, assiste a primeira live, que foi sexta-feira, exegese bíblica, parte 1. Hoje nós estamos dando a parte 2. Então, quais foram as primeiras 5 dicas que nós demos sexta-feira, apenas para recapitularmos, ok? Primeiro, leia o texto, aprenda a ler o texto em voz alta, compare com diversas versões, a fim de que você consiga ter uma noção melhor do texto. Okay? Por que é importante eu ter muitas versões? Porque existem coisas que elas estão obscuras em versões mais antigas e que foram melhor esclarecidas em versões atuais, e existem coisas também que as versões atuais, existem textos que as versões atuais distorceram. Então eu preciso voltar nas fiéis para que eu consiga assim ter uma exegese do texto original. Então eu preciso de ter sempre acesso a muitas versões, para que eu consiga assim ter esse manuseio da palavra, ter essa certeza de que eu estou pregando algo que está correto, que foi realmente o que o autor do texto quis falar. Segunda dica que nós demos aqui foi: reproduza o texto com as suas próprias palavras, fale sozinho se for necessário. Sempre que você lê um texto, você pretende pregar esse texto, reproduza esse texto com suas próprias palavras em casa, para que você consiga assim ter uma melhor oratória quando você for pregar. Terceira dica que nós demos foi: observe o contexto imediato e o contexto remoto, ou seja, olhe os versículos que estão no entorno e os versículos que estão mais distante desse texto, mas que compõem o mesmo assunto. Isso vai te ajudar a ter uma noção melhor do texto. Quarta dica que nós demos foi: verifique a linguagem do texto, se ele é uma profecia, se ele é um texto histórico, se ele é um texto de lei, se ele é um texto de poesia, se ele é um texto doutrinário. Precisamos identificar a linguagem para não dar aplicações ao texto que não condizem com a verdade original do texto. E quinta dica que nós já demos aqui na sexta-feira foi: pesquise o significado original das principais palavras. Isso vai te ajudar para que você consiga ter uma noção do que o texto realmente está falando e não correr o risco de estar dando interpretações a partir de coisas que você ouviu e não a partir do que realmente o autor daquele texto quis falar. Hoje a gente continua a partir da sexta dica. Como eu falei, se você não assistiu a live de sexta-feira, a primeira parte desse estudo com essas 5 dicas que eu acabei de dar, volta lá, tá bom? Tá no Facebook aqui, pr.geisiel Santos, ou no YouTube também, pr.geisiel Santos, e você vai ter acesso a essa live da primeira parte do estudo de exegese bíblica, ok? Sexta dica para uma boa exegese: faça muitas anotações. Queridos, a nossa memória, ela não é tão boa. Nós não somos uma máquina, não somos um computador, não temos a capacidade de arquivar tudo o que vemos. Nós geralmente arquivamos no máximo 3, às vezes alguns conseguem chegar a 5 coisas, mas na maioria das vezes o restante a gente perde, fica no subconsciente. Você lembra depois da mensagem, mas durante a mensagem, no nervosismo da mensagem, você acaba esquecendo. Então não há nada de errado de você subir no púlpito com uma pequena cola, com uma anotação dos principais assuntos, principalmente no que condiz a questões históricas, geográficas, teológicas, questões extras bíblicas, porque de repente você faz uma pesquisa linda, você tem toda uma estrutura preparada para a sua mensagem, você tem um esboço que está ótimo para a sua mensagem, aí chega na hora de pregar, você esquece tudo. E aí você fala: poxa, eu investi
4, 5 horas preparando um sermão e eu não consegui passar porque fui vítima do esquecimento. Por que isso acontece? Porque muitas vezes esse pregador ele se nega a fazer anotações. Ainda tem muita gente que acha que se ele fizer anotações e levar para o púlpito, que ele está anulando a obra do Espírito Santo. Isso não é verdade. Você precisa acreditar que Deus fala contigo também em tua casa. Ou do contrário, em um tempo como esse, nós não temos nada de Deus, porque nós estamos em casa. Então eu preciso acreditar que no meu lar, enquanto eu estou estudando a palavra, enquanto eu estou orando, lendo a Bíblia para pregar, Deus já está falando comigo, Deus já está ministrando no meu coração. Se eu não consigo crer nisso, se eu não conseguir acreditar e tomar posse disso, eu serei vítima de mim mesmo, vítima do meu esquecimento. Então você estuda, você prepara, mas não anota nada. E aí você chega na hora de pregar, você esquece tudo e traz uma mensagem simples que talvez o preparo, o investimento que você fez para aquela mensagem daria para você trazer uma mensagem muito mais encorpada. Então anote, faça muitas anotações, assiste um estudo como esse, assista aí com caneta, com papel, anota as dicas, anota as ideias, os textos, porque isso vai te ajudar no seu crescimento espiritual, isso vai te ajudar no seu crescimento intelectual também. Então sempre que você vai assistir uma palestra, um estudo bíblico, você vai assistir alguma coisa, um ensinamento, leve uma caneta, leve um papel, tenha sempre uma caneta no bolso ou na bolsa, né? Se é homem ou se é mulher, tenha sempre um papelzinho dentro da Bíblia, para você fazer alguma anotação, porque de repente você está ali no culto, ouvindo uma mensagem, e de repente o pregador solta aquela chave bíblica que você quer guardar, mas você não tem um papel, você não tem uma caneta, e aí você chega lá depois e fala assim, poxa, foi falado algo ontem que era muito bom, mas eu não consigo lembrar o que foi. Então aprenda a fazer anotações. Nós não podemos confiar só na nossa memória, eu vou decorar, eu vou lembrar de tudo. Não, você precisa anotar muito, escrever muito. Isso vai te ajudar no seu crescimento espiritual. Eu quero justificar mais uma vez que os comentários não estão aparecendo aqui para mim hoje. O meu Face, por enquanto, aqui está bugado. Não estou conseguindo ler os comentários, tá bom? Então, se houver alguma pergunta, eu respondo depois que a live acabar, que eu vou verificar os comentários. Eu não sei o que aconteceu, não desliguei os comentários, mas eles não estão aparecendo para mim. A contagem também de viés aqui está bastante defasada aqui para mim. Então, eu vou contando com a compreensão de vocês, que de repente colocar aí uma pergunta, poxa, o pastor não respondeu, dê a paz do Senhor, o pastor não respondeu, porque eu sempre gosto de fazer a live interagindo, e estou sentindo falta disso aqui hoje, porque os comentários não estão aparecendo. Então, nossa primeira dica de hoje, a sexta dica é para fazer uma boa exegese, faça muitas anotações. A gente falou aqui de comparar versões, a gente falou aqui de olhar contexto, de verificar o tipo de linguagem do texto. Olha quanta coisa você vai pesquisar. Se você aplicar tudo que a gente já falou nas 5 primeiras dicas, você vai conseguir aplicar muitas coisas. E aí de repente você não anota nada disso, você perde tudo e chega na hora de pregar, você é tomado pelo nervosismo e não consegue entregar o que você preparou. Desculpa, a garganta falhou aqui. Então faça muitas anotações. Faça muitas anotações e não tenha vergonha de chegar lá no púlpito com o seu papelzinho, com um clipezinho na Bíblia, ou botar o papelzinho do lado. Isso não tem nada de errado. O Deus que vai te usar no púlpito é o mesmo que fala com você na tua casa. E eu preciso acreditar nisso enquanto eu estou preparando o meu sermão. Ou do contrário, não vai fazer sentido eu preparar absolutamente nada. Afinal de contas, Deus só fala lá na igreja. Então, nesse tempo de coronavírus, agora você que de repente está me assistindo, pastor, eu sou um defensor dessa ideia. Então, nesse tempo de coronavírus, Deus parou de falar com você, Deus parou de se comunicar com os homens, porque se Ele só fala na igreja, se Ele só fala no templo, como está você agora nesse tempo de coronavírus? Então, nós precisamos crer que no momento em que eu me proponho a preparar uma mensagem, Deus já está ministrando no meu coração. Eu sempre falo aqui com os grupos de louvores da igreja, que a nossa maior adoração não é quando a gente apresenta o louvor aqui na igreja. Nossa maior adoração é quando a gente vai para o ensaio. Porque no momento que você começa a ensaiar, você está demonstrando que você quer apresentar o seu melhor para Deus. Então, a sua demonstração de adoração não é na apresentação, é no ensaio. Porque quando você se propõe a ensaiar, quando você vai louvar e você ensaia, você vai pregar e você prepara, você está dizendo para Deus, eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Aí está a adoração.
Não é quando você vai lá apresentar, não, lá é a apresentação. A adoração, ela acontece no momento de preparação. Porque ali você está mostrando para o Senhor, eu quero fazer o melhor, eu quero te adorar da melhor forma. Amém? Então, na sexta dica de hoje, você que perdeu o estudo de sexta-feira, entra aqui na nossa página no Facebook, PR Geisiel Santos, a mesma página que eu estou fazendo a live, tá bom? Vai lá no YouTube, PR Geisiel Santos, a live de sexta-feira está lá, exegese bíblica, parte 1, com as 5 primeiras dicas. Hoje nós já começamos com a sexta, que é faça muitas anotações. Dica de número 7 para você fazer uma boa exegese. Pesquise o contexto. E aqui, pastor, não já falou de contexto remoto, contexto imediato, remoto? Não. Agora eu estou falando de você pesquisar um contexto extra-bíblico. O que é isso? É a época, o país, os costumes, as tradições. Eu preciso ter essas respostas desse contexto histórico, cultural, para que eu entenda o texto. Existem coisas no texto que nós estamos tentando interpretar com a nossa mente de século 21. E quando você tenta interpretar certos textos com a mente de século 21, a gente diz, poxa, mas isso aqui era uma brutalidade. Ficar matando cordeiro todo dia, ficar matando animal na porta do templo, não, isso aqui era um escândalo. Imagina o sangreiro que era, porque eu tento interpretar o texto a partir da minha mente de hoje. Então eu tenho que voltar à época. Existem textos na Bíblia que chegam a 5.000 anos. Os textos mais novos da Bíblia, eles somam 2.000 anos. Então eu preciso voltar no contexto histórico-cultural, pesquisar a época em que isso foi escrito, o país onde isso foi escrito, quais os costumes desse país em que foi escrito, qual a tradição daquele povo. Quando eu pesquiso isso, eu pego o texto, por exemplo, como em Lucas 15, de uma mulher que perde uma dracma. Quando eu boto aquilo dentro de um contexto cultural, eu descubro ali um colar de dracmas que o marido dava para a esposa. Era uma demonstração de que o amor dela não estava à venda. E ela perdendo uma daquilo, ela corria o risco de perder seu casamento. Então, olha a importância de eu colocar um texto dentro do seu devido contexto. Quando eu pego, por exemplo, Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias achará. Quantas exegeses nós temos ouvido desse texto? Quantas interpretações nós temos ouvido desse texto? Aí você vai colocar esse texto dentro do seu contexto histórico-cultural. E o que a gente encontra nesse contexto histórico-cultural? O Rio Jordão havia transbordado. O Rio Jordão acontecia isso de tempos em tempos. Ele transbordava, ele alagava todas aquelas plantações que haviam nas fazendas em volta do rio. E o povo ele vai procurar Salomão desesperado, dizendo, olha, mas e agora? A gente perdeu tudo. Então Salomão ele vai dar um ensinamento da única coisa que poderia crescer em um terreno alagado naquele momento. E qual era a única coisa que cresceria em um terreno alagado? Era justamente o trigo, que na nossa Bíblia ficou traduzido por pão. Então Salomão vai dizer, olha, lança o teu trigo sobre as águas, depois de muitos dias tu vai achar. E a gente tem uma série de interpretações desse texto. Então, observe como um texto dentro do seu contexto histórico-cultural, ele tem toda uma conotação diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, quando você continua em Eclesiastes 11, ele vai dizer, pela manhã semeia tua semente, de tarde não retire tua mão. Tu não sabe qual semente, se essa ou se aquela vai dar, porque a água pode levar a tua semente embora. Então, o próprio contexto escriturístico, ele vai dar a noção do contexto histórico. Então, é muito importante eu pesquisar esses costumes da época. Existem textos da Bíblia que foram escritos no Egito, existem textos que foram escritos em Israel, existem textos que foram escritos na Babilônia, textos que foram escritos na Síria, textos que foram escritos em Roma, textos que foram escritos na Grécia, textos que foram escritos em Jerusalém. Então, assim, existem centenas de textos e dezenas de lugares diferentes que esses textos foram escritos. E eu preciso ficar atento a isso. Nós temos na Bíblia escritores que vão desde homens leigos, como Pedro ficou sendo conhecido, a fazendeiros como Amós, a poliglotas, governadores, exemplos de Daniel, homens extremamente estudados. Paulo também era um desse. Então observe como a gente tem uma diferenciação, um ajuntar de homens com profissões diferentes,
em tempos diferentes, com culturas diferentes. Então pesquise esse contexto histórico-cultural, não abra mão disso, não pegue o texto escrito há 2, 3 mil anos e tenta interpretar com a mente de século 21, porque você vai fazer uma exegese. E qual é a diferença de exegese para uma exegese? Falamos isso aqui na primeira aula. Exegese é justamente eu extrair do texto aquilo que ele realmente está falando. O que é uma exegese? Exegese é eu pegar minhas ideias e inserir no texto, eu forçar o texto a falar algo que ele não falou. Então existe um grande risco de eu estar fazendo uma exegese bíblica e pregando no púlpito a minha exegese, achando que eu estou sendo um exegeta, e na verdade eu estou sendo herege, porque eu estou pregando heresias a partir de interpretações baseadas em ideias e não em uma pesquisa histórico-cultural. Então pesquise muito, não dá para pregar, queridos, sem fundamentar nosso texto. Acabou-se esse tempo, a gente veio de uma cultura, nossos pais na fé pastorearam igrejas que 90% dos irmãos eram analfabetos, irmãos simples, que eles recebiam tudo que fosse falar no púlpito e diziam glória a Deus, aleluia, só que isso passou. A igreja hoje ela é formada de mestres, de doutores, de professores, nossos jovens estão na universidade, então não dá mais para eu chegar no púlpito e jogar qualquer coisa e esperar que as pessoas recebam. Isso vai causar um bloqueio, que a gente chama já de bloqueio inicial. Você começa a pregar, solta lá uma pérola corrompida e a pessoa bloqueia a mente, diz, poxa, a mensagem está errada. E quando ela bloqueia a mente nesses primeiros 5 ou 10 minutos de mensagem, ainda que você traga algo melhor depois, já não é mais recebido, porque a mente das pessoas foram bloqueadas por algo que você soltou no início. Há um risco muito grande na interpretação do texto, porque um texto interpretado errado, ele vai gerar uma mensagem toda errada. Se eu leio 10 versículos e um desses 10, eu coloco a interpretação errada para esses 10, toda a minha mensagem está comprometida. Então, se eu quero pregar, eu quero ser um pregador, eu quero que Deus me use, meu irmão, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ler a Bíblia, compre bons livros, bons dicionários. Sim, nós precisamos fundamentar a palavra. O apóstolo Pedro vai escrever dizendo, estáis, pois, preparado para dar a qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé. Não é a emoção da vossa fé. Qual é o erro da igreja? É muitas vezes servir a Deus na alma, servir a Deus na emoção. Deus não servimos a Deus na alma, na emoção, nós servimos a Deus no Espírito. O Espírito é razão. Nós não podemos servir a Deus a partir do que eu acho. Não, eu estou sentindo de fazer isso. Não, nós servimos a Deus por decisão. Então Pedro diz o que? Você precisa estar preparado para dar uma razão para alguém te pedir. O que é razão? É algo fundamentado, não é algo emocional. É porque eu quis fazer, não, há uma razão para isso. A Bíblia me ensinou, o Senhor falou no meu coração. Precisa haver uma resposta racional para a sua fé. A fé não é racional, a fé é transcendental, é sobrenatural, mas eu preciso aprender a responder racionalmente por aquilo que eu creio. Eu preciso ter uma resposta racional, razoável para aquilo que eu acredito e prego, ou do contrário, minha mensagem não fará nenhum sentido. Então, primeira dica de hoje, nossa sexta dica, faça muitas anotações. Número 7, pesquise o contexto histórico, cultural, geográfico, nós precisamos ficar atento a isso. Número 8, as perguntinhas de hermenêutica precisam ser feitas. E quais são as perguntas de hermenêutica? Quem, quando, onde, porquê, para quê? Quem, quando, quem escreveu, quando escreveu, onde ele estava quando escreveu, por que escreveu, isso remete a passado, e para que escreveu, isso remete a futuro. Aí o texto é doutrinário, eu preciso me perguntar para quem foi escrito. O texto é profético, pastor, então além dessas 5 perguntas eu preciso acrescentar para quem e para quando. Sem essas 7 respostas, 5 para os textos comuns, 7 para os textos proféticos, 6 para os textos doutrinários. Sem essas respostas eu não tenho condições de pregar. Enquanto eu não souber quem escreveu esse texto,
onde ele escreveu, quando ele escreveu, por que ele escreveu, para que ele escreveu, se é uma doutrina, para quem foi escrito, se é uma profecia, para quem e para quando foi escrito, eu corro um sério risco de pregar heresia. Porque eu vou pegar um texto, eu vou dar uma interpretação distorcida desse texto, e eu vou começar a falar coisa com coisa lá, e daqui a pouco eu estou chamando Jesus de Genésio, urubu de meu louro, né? Como o povo falava antigamente, que bêbado bebia até chamar Jesus de Genésio, urubu de meu louro. Por que isso acontecia? E porque acontece com muitos pregadores que estão bêbados, embriagados da sua própria soberba, das suas próprias ideias. Porque ele lê um versículo, ele não quer sequer ler o capítulo que envolve aquele versículo, que abriga aquele versículo, e ele quer pregar aquele versículo. Então ele para e ele faz. Você quer ver um exemplo? Um dos textos que eu considero um dos mais tristes da Bíblia, mas é tido, por exemplo, como um dos textos mais heróicos, né? Você pega, por exemplo, Isaías, que fala assim: olha, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. A gente fala, poxa, que versículo lindo, e as pessoas pregam isso. Não, Deus vai abençoar. Só que esse versículo, ele não é uma promessa, é uma exortação. E o que diz na exortação? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Aí continua: mas os vossos pecados têm feito separação entre vós e Deus. Essa partezinha todo mundo abandona. O Senhor não está surdo, o Senhor não está manco, porém os seus pecados fará com que você não seja abençoado. É isso que o texto está dizendo. Você vai para Cantares 2, um texto que já foi muito usado aí em festividades, em campanha, né? Cessaram as chuvas, aquietaram os ventos, o tempo de cantar chega, o tempo de cantar chegou, né? A figueira, porque eis que passou o inverno, Cantares 2, a partir do verso 11, passou o inverno, a chuva cessou, se foi, apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chega, a voz da rola se ouve-se na terra, a figueira já deu seus figuinhos, e a vide e a flor exalam o aroma. Levanta-se, amiga minha, formosa minha, e vem, pomba minha que guarda pelas fendas no culto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce. E aí tem toda uma interpretação poética aqui. E aí quando você vai para o contexto poético desses versos que a gente usa, ele é um contexto muito triste, porque qual o contexto desse texto? O noivo, ele chega para a noiva e ele está empolgado, ele tem uma plantação, ela também tem uma, e ele fala assim: olha, levanta, bora, chegou o dia da colheita, o tempo de cantar chegou. Só que na continuação do texto, e aí você vai para o contexto, para o pretexto e o pós-texto, volta desde de Cantares 1, e você vai ver a preparação disso aqui. E o que ela está dizendo em Cantares 1, no verso 6, né, na parte dela diz assim: olha, me puseram por guarda de vinhas, a vinha que me pertence eu não guardei. E ela vai dizer até o finalzinho de Cantares 2, ela está mostrando o quê? Olha, o noivo avisa, chegou o tempo de colheita, mas a resposta da noiva é: eu não plantei nada, eu estava cuidando da vinha dos outros, mas a minha vinha está abandonada. Aí no verso 15 em diante, ele vai ajudar ela a espantar as raposas e as raposinhas que destruíram a vinha dela. Ele vai ter que ajudar ela a começar do zero, no tempo de colheita. A vinha dessa mulher está abandonada. E aí, ao invés dela ir para colher, o tempo de cantar chegou. Mas o tempo de colheita é para quem plantou. E não há nada mais triste do que um anúncio de colheita para quem não plantou nada. Olha, chegou o tempo de colheita. E o que essa mulher tem em resposta? Ela diz: a minha vinha eu não cuidei. Eu estava cuidando da vinha dos outros. A minha vinha está abandonada. Aí no verso 15, o noivo vem e diz assim: não, vamos lá, eu vou cuidar de sua vinha. Todo mundo está colhendo, ela está começando do zero. Então é um texto que a gente usa como símbolo de alegria, um grande anúncio. Mas um grande anúncio dado para alguém despreparado, meu irmão, não resolve nada. Então assim, é um texto de alerta. Isso aqui serve para a gente, porque de repente
Deus está usando vasos, dizendo, olha, chegou o tempo de eu te levantar, vou te usar como pregador, e você não estudou Bíblia, você não leu Bíblia. Sabe aquela pessoa que diz, Deus me dá uma oportunidade de pregar, eu quero isso, quero aquilo outro. Aí um dia chega o pastor e fala assim, olha, você vai ministrar no próximo culto. A pessoa está desesperada, porque ela diz, poxa, eu não tenho nada preparado, eu nunca estudei nada, eu sempre desprezo todas as oportunidades que eu tenho. Então olha o perigo de um grande anúncio para alguém que não se prepara. Uma grande chamada, olha, chegou o tempo de cantar, o tempo de colheita, todo mundo se alegra e você diz, não, mas eu não cuidei do meu, eu não plantei. O que você estava fazendo? Estava cuidando da vida dos outros. Você não estava estudando a Bíblia? Não, eu estava aqui falando mal de quem prega errado, mas eu mesmo não estudo. Eu estava aqui falando mal de quem não louva direito, mas eu também não me preparei para louvar. Eu também não me preparei para cantar, eu também não me preparei para fazer nada. Então, meu irmão, quando chegar o dia da sua chamada, você precisa estar preparado. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim, olha, você precisa investir no teu ministério, cuida de ti mesmo. Investe na chamada que você recebeu, valoriza a chamada que você recebeu pela imposição da mão dos presbíteros. 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 1, Paulo ele vai fazer a mesma exortação, Timóteo, desperta a chamada que é em ti, investe na chamada. Se você acredita na sua chamada, poxa, Deus me chamou para ser cantor, você crê realmente nisso, faça um curso de voz. Se você realmente acredita, investe nisso. Olha, Deus me chamou para ser pregador. Se você realmente acredita, vai estudar teologia, vai estudar a Bíblia. Não dá para eu dizer que eu acredito na minha chamada se eu não invisto nessa chamada. Quem acredita na chamada, investe nela. Quem acredita na chamada, gasta tempo com ela. Então, se você acredita realmente que Deus te chamou para fazer algo, você precisa investir nessa chamada agora. Porque vai chegar a hora que vai chegar o aviso profético, como em Cantares 2, olha, levanta amiga minha, noiva minha, o tempo de cantar chega, já passou as chuvas, chegou o tempo da colheita. Você diz, olha, eu estava cuidando da vinha dos outros, eu não cuidei da minha. Olha, Senhor, obrigado pela chamada, mas eu ainda estou despreparado. Por quê? Porque se negou a investir na sua chamada, se negou a crescer, se negou a gastar tempo com o investimento. Mas eu creio que Deus vai me levantar. Não, Deus não vai te levantar se você é irresponsável com o teu sonho. Se você não é capaz de acreditar no teu sonho, para investir nele, Deus não vai fazer isso para você. Deus não vai acreditar isso para você. Então você precisa acreditar na sua chamada. E se você acredita, você precisa começar a investir nessa chamada agora. Você precisa entender as promessas que Deus te faz, não é para você ficar de braços cruzados. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ele nos faz grandíssimas e preciosas promessas, para por meio das promessas você se tornar participante da natureza divina. O que o Senhor está dizendo? Ele te faz promessa para despertar em você um investimento. Para você entrar no ambiente, poxa, eu vou te usar como pregador. Então, Deus está te fazendo essa promessa para quê? Para você entrar em um ambiente de mensagem. Por que Deus está te fazendo uma promessa? Para você entrar. Olha, Deus falou que vai te usar como cantor. Então, meu irmão, entra nesse ambiente, vai fazer um curso, investe, educa a tua voz. Vai orar buscando unção. Você precisa preparar o cenário para se cumprir o que fora dito. Pastor, mas Deus falou e Deus vai cumprir, Deus não depende de mim. Ora, então Jesus estava equivocado. Porque a Bíblia vai mostrar desde o nascimento, Maria e José foram para Belém para se cumprir o que fora dito, foram para o Egito para se cumprir o que fora dito, Jesus voltou para Cafarnaum para se cumprir o que fora dito, Jesus foi se batizar para se cumprir o que fora dito, foi para o deserto para se cumprir o que fora dito. Tudo que Jesus fazia, a Bíblia diz, ele fez para cumprir o que fora dito. Então Jesus pegava a profecia e dizia, opa, profetizaram que eu vou estar no deserto, eu vou para o deserto. Olha, profetizaram que a terra de Zebulon e Naftali vai ver uma grande luz, estou me mudando para Cafarnaum, que fica em Zebulon. Então tudo que Jesus via, a profecia, ele preparava um cenário para se cumprir o que fora dito. Isso está nos 4 evangelhos. Então, se Jesus, que era Deus, investia no cenário para se cumprir o que fora dito, porque nós que somos carnais achamos que não precisamos, que não, eu vou fazer de qualquer jeito, lá é para Deus. Tem gente que vai falar assim, é para Deus a gente faz qualquer coisa. Não, para Deus você faz o melhor, para Deus você faz o seu melhor, ok? Então, se você acredita no teu chamado, meu irmão, investe nele,
ok? Deixa eu justificar mais uma vez, está chegando muita gente aí depois. Já expliquei umas 3 vezes aqui, mas está chegando algumas pessoas novas. Eu não estou vendo os comentários aqui, ok? Meu Facebook bugou aqui, o comentário não está bloqueado, porém não está aparecendo para mim. Então, se você está comentando aí, não estranhe que eu não estou interagindo hoje, não estou respondendo aqui, é porque os comentários não estão aparecendo para mim. Mas pode comentar, quando acabar a live eu vou ler todos os comentários, vou responder aqueles que necessitarem de respostas, tá bom? Prometo fazer isso. Tá certo? Infelizmente não está aparecendo aqui para mim. Tá bom? Você que não assistiu a live primeira, a exegese parte 1, que foi dada sexta-feira, aqui nessa página que está acontecendo a live, pr.geisielsantos, está hospedado aí o vídeo. No canal do YouTube também, pr.geisielsantos, pastor Geisiel Santos, tem o vídeo lá, assiste, tá bom? Com as 5 primeiras dicas, hoje nós continuamos a partir das 6, exegese parte 2. E já tem 2 anúncios aqui. Primeiro, nossas lives que eram terças e sextas, a partir de agora passa a ser terça e quinta. Então a live de sexta-feira, ela vai se fixar agora na quinta-feira, não mais na sexta, ok? Eu tenho uma lojinha aqui de impressoras, de informática, e o comércio ele está abrindo aqui com escalas. Cada tipo de comércio abre em um horário. E a nossa loja está escalada pela prefeitura para abrir nas sextas à tarde, ok? Então, como está abrindo em horários específicos, eu estou aproveitando esses dias para poder abrir a loja também. Então, a live fica sendo na quinta-feira à tarde, ok? Terça e quinta, já a partir dessa semana. Nossa próxima live é quinta-feira com o pastor George Costa. Pastor George Costa, que é diretor do Instituto de Liderança, um doutor em teologia, e nós vamos estar falando aqui do Sermão da Montanha, quinta-feira agora. Terça-feira que vem, com o apóstolo Helder, falando sobre uma visão profética para esses dias. Ele que é uma referência profética aqui em nossa cidade. Então vem 2 estudos aí, meu irmão, maravilhoso. Quinta-feira, pastor George Costa, sobre o Sermão da Montanha. Terça-feira, com o apóstolo Helder falando sobre uma visão profética para esses dias. 2 lives que você não pode perder. Então vamos aqui revisar as dicas que já demos hoje. Faça muitas anotações, pesquise o contexto histórico-cultural, pergunte sempre as perguntinhas da hermenêutica: quem, quando, onde, porquê, para quê, se o texto é doutrinário, para quem, se é profético, para quem e para quando, ok? Precisa dessas perguntinhas aí para você dar uma boa interpretação. Se você tiver essas 6 respostas, você pode pregar tranquilo. Pastor, eu consegui essas respostas. Sei quem escreveu, quando escreveu, onde ele estava, por que ele escreveu, para que ele escreveu, qual a finalidade do texto. Eu sei se era doutrinário, para quem era essa doutrina, era profético, eu sei para quem era e para quando era. Ótimo, se você tem essas respostas, você pode pregar tranquilo que a sua mensagem daqui a 10 anos, você vai ouvi-la de novo e dizer: poxa, estava tudo certo. E não há coisa melhor do que isso, você pregar algo e de repente você ir lá e ouvir um doutor em teologia ministrar e ele ministrar exatamente aquilo, e você fala: caramba, eu preguei e estava certinho, estava tudo certo. Eu não tenho estudo que ele tem, mas olha, eu preguei e a mensagem bateu. Por quê? Porque você buscou essas respostas para essas perguntas de hermenêutica. Pastor, eu tenho dificuldade com isso. Volta aqui na página, tanto no Face quanto no YouTube, pr.geisielsantos. Nós temos 2 lives de hermenêutica aqui na página. Assiste as 2. Você não vai se arrepender. Hermenêutica bíblica, te ensinando a interpretar a Bíblia. Tem dicas maravilhosas lá. Número 9. Organize o texto em seção principal e secundária. Eu preciso organizar meu texto e aí eu tenho uma perguntinha: qual é o assunto mais importante desse texto? Às vezes o texto ele fala de um monte de coisas, mas eu preciso saber qual é o assunto principal. O que o autor quis dizer em resumo daquele texto? Então, eu preciso separar o que é principal, eu preciso separar o que é secundário, para não fazer um balaio de gato na mensagem. Você já viu aquela pessoa que ela quer pregar tudo de uma vez só? Conhece muito, estudou muito, de fato é um conhecimento fantástico, mas trouxe tanta coisa que o público não conseguiu decorar nada.
Então é um grande risco. Por que isso acontece? A pessoa lê um texto de 20 versículos e ele não consegue separar o que é principal do que é secundário. E ele traz tudo como assunto principal. Então eu preciso ter em mente o que é o assunto principal, quais são os assuntos secundários, porque esses assuntos secundários eles servem de escada para o assunto principal, mas eu preciso separar esses dois, ok? Se eu pego, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2, ali o assunto principal é falar sobre a volta de Jesus. Paulo está ensinando sobre a volta de Jesus, mas como secundário, Paulo vai dar detalhes sobre a questão de quando o Espírito Santo vai ser retirado da terra, sobre quando o anticristo há de se manifestar. Ele vai falar sobre ninguém te enganar com doutrinas. Ele vai trazer uma série de assuntos em um único capítulo. Estou falando de 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas o assunto principal é a volta de Jesus. Então você precisa aprender a identificar. E para isso eu preciso ler todo o texto, o seu contexto remoto, o seu contexto imediato. Eu preciso olhar esse texto dentro de um contexto cultural, histórico, geográfico, para que eu consiga dar a esse texto a interpretação correta. Então separa lá o que é principal aqui, o que é secundário, o que está aqui como agregado. Essas coisas vão servir de escada. Elas vão servir de preparação. Você vai para a parábola das 10 virgens, você tem ali a questão do azeite acabando, você tem o horário que o noivo vai passar, você tem as noivas dormindo, mas qual é o assunto principal? É o casamento em que aquelas moças, aquelas pajens, aquelas damas, elas foram convidadas e elas vão participar daquele casamento. Elas não são a noiva, ok? Aproveita para abrir a sessão aqui. Parábola das 10 virgens, elas não são as noivas, ok? Em nenhuma cultura, mesmo em uma cultura poligâmica, permite o casamento de um homem com 10 mulheres de uma vez só. Isso não é permitido em nenhuma cultura, ok? O mínimo na história de Jacó, de um casamento para outro, era de uma semana. Então, quando você vê a parábola das 10 virgens, elas não são 10 noivas, elas são damas de honras, que trabalharão no casamento do noivo com a noiva. É por isso que é importante você ter uma Bíblia na versão fiel ao texto original, porque enquanto nas versões atuais o grito é aí vem o noivo, na versão fiel o grito é aí vem o esposo, porque ali faz uma profecia de Israel, que prepara o cenário para o casamento da igreja com Cristo. Então são as damas de honra. Ok? Isso aí fica para outro dia, a gente trata aqui. Bota isso dentro da cultura histórica, cultural de um casamento judaico e você vai entender tudo isso. Então eu preciso separar o principal do secundário para não fazer um balaio de gato na minha mensagem. Balaio de gato é uma fala lá de Salvador, né? Do Nordeste aqui, do Brasil, principalmente dessa ponta aqui da Bahia. A gente faz aquela mistura, aquela confusão. Eu li 30 versículos e quero fazer as exegeses dos 30. E aí fica aquela mistura e a pessoa... Já teve alguém que pregou aqui, eu lembro quando a gente estava com as células ativas, e nós falávamos com os irmãos, assim, com os líderes de célula: você vai ministrar na terça-feira o que você entendeu no domingo, que Deus ministrou no seu coração. E eu lembro de um pregador que passou aqui pela nossa igreja, que ele trouxe tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, que no final os irmãos me procuraram, os líderes de células, e falaram assim: pastor, o que a gente vai ministrar na terça? Foi tanta coisa, o que eu vou escolher para ministrar na terça? Porque aquele pregador parece que ele queria dar um curso teológico dentro de 40 minutos de mensagem. Então, queridos, foca. Você vai pregar, escolhe um assunto e vai nesse assunto. Não fica desviando. A mensagem ela precisa ser um corte reto. Ela precisa ser administrada de uma forma correta, de uma forma a ter um alvo, a ter um rumo. Você precisa traçar esse alvo, ok? O alvo ele tem que vir antes da preparação. Eu preparo para o alvo, eu corro para o alvo. A mensagem ela tem que correr para um alvo, para fechar na conclusão, porque senão você vai falando tanta coisa, e aí eu quero pregar sobre José, mas eu quero contar a história toda de José, e no final da história as pessoas não sabem qual era o ponto específico, que era o principal da sua mensagem. Eu posso citar os secundários? Posso,
mas eu tenho que sempre estar trazendo à tona o que é principal. Essa mensagem ela precisa ter um direcionamento, ela não pode ficar cravada em uma série de coisas, tendo uma série de pilares. Na mensagem ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um propósito. Quem ouve a mensagem precisa sair da igreja dizendo: o pregador pregou sobre tal assunto, sobre isso, ok? Pregou sobre o quê? Um bocado de coisa. Não, não pode ser assim. Pregou sobre tal assunto, o foco da mensagem era esse e esse, ok? E quem é que tem que ter essa certeza? É o pregador? Não, é o ouvinte. Porque muitas vezes você está achando que a sua mensagem foi... E aí vem aquela turminha que prega no domingo à noite, numa igreja convidada, numa campanha que foi lá convidado, e aquela turma que está começando, e aí eles tiram as duas fotinhas, e quando acaba o culto eles postam no próprio Face, escrevem assim: Deus bradou hoje, foi céu na terra, olha, Deus abalou tudo, foi tremendo, palavra maravilhosa. Ele mesmo interpretando a própria mensagem. Aí você vai ouvir alguém que estava no culto, e a pessoa está dizendo assim: rapaz, ele falou um monte de coisa, fez um monte de barulho, mas não deu para entender nada, deu para compreender nada, tem até um conhecimentozinho, mas embolou tanta coisa. Então às vezes você como pregador está achando que está abafando, que está bem, que todo mundo está te amando, e de repente as pessoas estão olhando e te odiando, dizendo: caramba, que mensagem confusa, que mensagem que fala tanta coisa, que é pregar de Gênesis a Apocalipse uma mensagem só. É possível fazer isso? Numa mensagem expositiva a gente corre todos os livros da Bíblia, ou quase todos, ou num alvo, num rumo, passando por diversos livros, mas precisa ter um alvo, precisa ter um propósito, ok? Eu quero pregar sobre fé, eu posso citar a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, a fé de Moisés, a fé de Davi, eu posso dar muitos exemplos de fé numa mensagem expositiva, é normal. Agora eu preciso ter o alvo era o quê? Fé. Ok? Porque eu vou falar da fé de muitas pessoas na Bíblia. Aí eu começo com a fé de Abraão. Aí começo a contar a história de Abraão e esqueço a fé. A mensagem ficou sobre Abraão. Observe como é fácil perder o foco. Você trouxe um assunto secundário, que é normal ter o secundário, mas você se perdeu no secundário, perdeu o alvo. Irmãos, eu vou falar hoje aqui sobre amor. Aí você tem lá preparado, lá você quer falar 10 exemplos de amor na Bíblia. No primeiro que você chega, no amor de Jacó por Raquel, pronto, começa a contar a história de Jacó e Raquel, a mensagem virou Jacó e Raquel, esqueceu o amor. Por que isso acontece? Porque você não tinha um alvo, você não se preparou para entrar e sair do secundário. Você pode ir no secundário, é necessário, é preciso, ilustrar a sua mensagem é necessário, mas você não pode pregar sobre a ilustração, aquilo é só um agregamento. Eu lembro de uma mensagem que eu fui ouvir uma vez, e o pastor deu uma ilustração de um burrinho, e ele contou lá, a mensagem era sobre sonhos, e aí ele fez uma ilustração lá bem interessante do burrinho que sonhava em ser montado por um rei, e de repente o burrinho foi montado por Jesus. Enfim, era uma ilustração. Ilustração é permitida essas coisas. Só que aí ele esqueceu da mensagem dele sobre sonhos, ele começou a pregar sobre o burrinho. Seja como um burrinho, não perca a certeza e sonhe igual o burrinho. Um dia o rei vai... Irmãos, ele perdeu totalmente o foco da mensagem e ficou pregando na história do burro, que eu não sei se ele criou, eu sei que a história era interessante, mas não era o alvo, não era o principal. Isso precisa ser determinado. O que é o principal na minha mensagem? Qual é o alvo da minha mensagem? Qual é o foco da minha mensagem? Porque senão toda ilustração que eu der eu me perco. Toda vez que eu trago um assunto secundário, eu fico no secundário e esqueço o principal. Então observe a mensagem como se fosse uma linha fixa, que você vai dando voltas de assuntos secundários, mas ela precisa voltar e terminar no principal. Ok? Você não pode sair para o secundário aqui, esquecer e se perdendo, e a mensagem está ficando aqui, você está indo embora. Então isso acontece muito. Por quê? Aí a gente volta para a sexta dica, que a gente começou a live de hoje. Faça muitas anotações. Pessoas que não programam tempo. Quero tratar 8 assuntos, uma mensagem de 40 minutos. Ora, se eu tenho 8 assuntos, 40 minutos, eu tenho que controlar 5 minutos para cada um. Deu 5 minutos ali, encerra um, começa o próximo. Deu 5 minutos, encerra o segundo, começa a terceira. Ok? Eu tenho que coordenar. Porque se eu tenho... Isso acontece muitas vezes a gente dando escola bíblica. Você tem 5 tópicos na revista, você tem 1 hora para dar o estudo. Ora, 5 tópicos, eu tenho 1 hora. Vamos fazer as contas aí, dá o que aqui? 15 minutos seria 4 tópicos,
A gente tem, dá o que? Me ajuda na mente aí. Para 5 tópicos, 60 minutos, né? Dá mais ou menos aí 12 minutos por tópico. Então eu tenho 1 hora para 5 tópicos. Comecei 9 horas. Eu tenho que dar o primeiro tópico até 9h12. Eu tenho que dar o segundo tópico até 9h24. Eu tenho que dar o terceiro tópico até 9h36. Ok? 9h48, 10 horas. Então eu preciso organizar. Aí eu pego o primeiro tópico e dou até 9h30. Ora, houve uma desorganização. Aí depois eu tenho 4 tópicos e só tenho 30 minutos para dar. E começo agora a correr. 7 minutos e um pouquinho para cada tópico. O primeiro teve meia hora. Então, eu tenho que focar qual é o alvo. E eu tenho que traçar. A mensagem, ela precisa ser planejada. A mensagem não pode ser desorganizada. A mensagem não pode chegar lá e ir soltando coisa com coisa e falando para passar o tempo. Não, ela tem que ter um alvo. Quantos minutos eu tenho? Se eu tenho esses X minutos, eu vou dividir isso aqui. Ah, pastor, é pouco tempo, leve menos tópico. Eu tenho pregado aqui nas nossas lives aqui, 20, 25 minutos nos cultos. Os cultos estão sendo de 1 hora só, em média 25 minutos de mensagem. Eu não trago mensagens de tópicos aqui nas lives, porque o tempo é curto, eu me conheço. Então eu preciso trazer uma mensagem expositiva, uma mensagem textual. Eu não vou trazer uma mensagem temática, eu não vou trazer mensagens que exijam um tempo maior, para eu não correr o risco de começar uma coisa que eu não possa terminar, ou para não correr o risco de simplesmente eu pegar e passar do tempo e ir embora. Não aguenta aí porque eu tenho que terminar a mensagem. Então precisa organizar quanto tempo você tem, quantos tópicos você tem, quantos minutos em cada um. Obedeça o seu próprio cronograma. Não adianta você criar um cronograma se você mesmo não obedecer. Você precisa organizar o seu sermão, ok? Então para isso, primeira coisa, o que é principal, o que é secundário? Aí eu tenho 10 minutos, o principal toma 7 minutos, o secundário pode tomar 3. Eu não posso botar 5, o principal tem que ser principal, ele tem que ter mais, ok? Então foca no que é principal, organize sua mensagem, organize suas palavras, para as pessoas não estarem te ouvindo com vontade de ir embora, porque é muito conhecimento, mas não dá para as pessoas entenderem, se torna uma mistura, uma farofa, tá bom? Então 10º aqui, nossa última dica exegética de hoje, e a gente já vai finalizar daqui a pouco, ok? E eu aproveito para te convidar mais uma vez. Peço perdão, não estou tendo acesso aos comentários aqui. Meu Face travou os comentários aqui para mim. Depois da live eu vou ler todos os comentários. Quinta-feira, nossas lives não será mais na sexta-feira, será nas quintas-feiras, terças e quintas a partir de agora, ok? Então, quinta-feira agora, pastor George Costa, doutor em teologia, falando sobre sermão da montanha aqui junto comigo, 4 horas da tarde, já bota na agenda. Terça-feira, apóstolo Helder, uma referência profética aqui na nossa cidade, Ministério Filhos do Homem, ele vai estar falando comigo aqui sobre uma visão profética para esses dias. Apóstolo Helder, que tem viajado em diversos países também, tem ministrado em Israel, e ele vai estar aqui conosco terça-feira. Então, quinta, pastor Jorge Costa, terça-feira, apóstolo Helder. 2 lives que você não pode perder, 4 horas da tarde. Última dica de exegese. Fuja da síndrome do papagaio. Eu já falei essa frase aqui há alguns dias, os irmãos escreveram um monte de kkk embaixo. O que é síndrome do papagaio, pastor? Ouço e repito, sem averiguar. O papagaio não raciocina, o papagaio não confere nada, o papagaio não averigua nada, ele só ouve e repete, ouve e repete, ouve e repete. Tem muita gente que está preparando mensagem na internet ao invés de preparar na palavra, ou em um livro de pesquisa, ou no dicionário bíblico, ou ao menos de uma fonte de um professor confiável. Abre lá um blog qualquer que não sabe quem escreve, quem não escreve, se tem preparo, se não tem, se é de uma seita ou de uma igreja. Ah, o camarada falou isso aqui, eu vou pregar. E às vezes é uma exegese. Fuja de síndrome de papagaio. Os humilhados serão exaltados. Não, é os que se humilham. A Bíblia não diz que humilhados serão exaltados. Tem gente que é humilhado porque merece ser humilhado. E ainda assim ele não se humilha porque ele é soberbo. E Deus vai humilhar ele mais ainda. Então não há promessa para humilhados, há promessa para quem se humilha. Quem com ferro fere será ferido. Não, Jesus diz, Pedro, se tu ferir a espada, vão te ferir com a espada também. O que é que Jesus está dizendo para Pedro ali no jardim de Getsemane? Tem um monte de soldado aqui em volta, Pedro. Se você matar alguém, vão te matar de volta. Ele está falando uma coisa para aquele
momento, não é uma doutrina bíblica. Como é que Pedro está no meio de 50 soldados, ele puxa a espada sozinho? O que Jesus está dizendo? Pedro, se você matar com a espada, você vai morrer pela espada. Toma juízo, olha e volta. É uma luta injusta. Ok, mas não, quem com ferro fere será ferido. Está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Então, Deus ajuda quem cedo madruga. E são ditados populares que as pessoas estão pregando como verdades. Pedi, dá-se-vos-á. Essa todo mundo já ouviu. Gente, pedi, dá-se-vos-á não é um versículo, é um hino da harpa cristã. Pedi, dá-se-vos-á. É um hino da harpa, não é um versículo. O que a Bíblia diz? Pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Não é pedir na Bíblia, é pedir. Deus não está querendo ser bajulado, Ele está dizendo, ora eu te respondo, simples assim. Aí a Bíblia diz pedir, irmão, tem que ficar pedindo. Não, isso é um hino, não é um versículo. Se eu não me engano é o 84 da harpa, alguma coisa assim. Que é um hino muito bonito, por sinal. O hino está errado, pastor? Não, a licença poética permite isso. Existe uma regrinha para a poesia que permite algumas coisas, mas não é um versículo, é um hino. Então, precisamos ter cuidado com essa síndrome de papagaio. Ouvir e sair repetindo. Alguém chegou lá e deu uma interpretação, viu um pregador chegar em um congresso com umas 15 mil pessoas e ele pregar que a questão do conflito entre a Bíblia e a história, porque a Bíblia diz, Deus falou com Jonas que havia 120 mil homens em Nínive, e aí a história diz que Nínive tinha 600 mil habitantes, e o pregador quis explicar isso, irmãos, nem Deus nem a história estava errado. Não, irmãos, é porque Deus falou que esses 120 mil não sabia discernir entre direita e esquerda. Então Deus estava falando que havia 120 mil que era doido lá em Nínive. Olha o nível de exegese, de heresia. E aí as pessoas ouvem isso e saem reproduzindo. Não há conflito da história com Deus. Quando o texto é escrito, é em uma cultura. Por isso a importância de estudar o texto historicamente, culturalmente. A cultura daquela época só contavam os homens, por isso Deus fala, de acordo com a cultura do ouvinte, Deus fala, olha, há 120 mil homens. A história vai contar homens, mulheres e crianças, e fala, Nínive tinha 600 mil habitantes. Por quê? Esses 120 mil homens tinham esposas e tinham filhos. Então não há conflito entre Deus e a história. Apenas uma questão de interpretação cultural. Em um determinado momento conta-se só homens, em outro momento conta-se todo mundo. Então nós precisamos parar com a síndrome do papagaio. Não repita coisas sem averiguar. Não fale, porque tal pregador que eu gosto muito falou. Meu irmão, vai pesquisar isso. Averigua isso. Para de ficar repetindo coisas. Para de ficar usando frases de efeito, pregando mensagem dos outros. Deus quer revelar coisas profundas a você. Deus quer falar com você. Vai ler a Bíblia. Pare de ficar pegando mensagem de terceiros e tentando trazer como sua. Eu já trouxe algumas mensagens aqui. O esboço completo de outro pregador. Eu já fiz isso. Os irmãos que congregam comigo sabem disso. Mas eu tenho a decência de chegar no altar e falar, irmãos, a mensagem que eu vou pregar hoje, eu ouvi do pastor fulano, e eu achei tão boa que eu quero compartilhar com vocês. E por muitas vezes cheguei aqui no projetor da igreja e falei, pesquise lá no YouTube, pastor ciclano, tema tal, porque o esboço é dele. Eu estou compartilhando com vocês, porque é algo que é maravilhoso demais. Eu não vou botar o DVD aqui na igreja, então eu quero dividir com vocês, mas é de fulano. Então não fique com crédito de uma coisa que não é sua. Não fique com, eu vou trazer aqui, ouvir lá e vou falar como se fosse minha. Não, meu irmão, tenha ética, tenha decência, você está fazendo a obra de Deus, falando de Deus. São as coisas de Deus. Então, tenha esse mínimo de decência. Estude, leia a Bíblia, acredite no seu chamado. Eu vou finalizar já, eu quero ler 2 textos com vocês, ok? 2 textos aqui para a gente finalizar. 1 Timóteo, capítulo 4, deixa eu ver se é isso mesmo. Primeiro Timóteo, capítulo 4, isso, versículo 14. Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim, ó, não despreze o dom que há em ti,
o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbítero. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como a outros. Então Paulo começa dizendo assim, olha, não despreza o dom que é em você. Você crê que você tem um dom, você crê que você foi chamado, não despreza isso. Invista no seu ministério, invista naquilo que você está falando. O segundo texto é em 2 Timóteo, capítulo 1, vou ver se eu acho o versículo 6. Paulo vai dizer assim, ó, por esse motivo, te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não te deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E aí Paulo vai dizer mais uma vez assim, olha, investe nesse dom, não despreze esse dom, acredita no teu dom. Mas como é que eu acredito no meu dom? Capítulo 4 que a gente leu aqui, te ocupa das coisas relativas ao teu dom. Você crê que Deus te chamou para cantar? Faça um curso de voz, faça um curso de música. Ah, pastor, mas eu tenho unção. Sim, você tem unção, a unção vai curar pessoas, mas as pessoas também precisam te ouvir, e elas não são obrigadas a te ouvirem desafinado. Você quer que Deus vai te usar na palavra? Estuda teologia. Como você quer ensinar se você não gosta de aprender? Como você quer estar no altar se você não ouve ninguém? Você quer estar ensinando, mas você não senta para ouvir ninguém. Precisa sentar para ouvir, precisa querer ouvir, precisa ser bênção também como discípulo. Antes de querer ser um discipulador, seja um bom discípulo. Tem muita gente querendo ser bom líder, mas são péssimos liderados. Deus não vai te permitir crescer. Então, em nome de Jesus, investe naquilo que você acredita. Você crê que você tem uma chamada? Investe nisso. Se você crê realmente que você foi chamado para ministrar a palavra, invista nessa palavra, invista no teu conhecimento, vai para a oração, busca unção, porque isso aí escola nenhuma vai te dar. Teologia não substitui oração, teologia não substitui jejum, teologia não substitui consagração, teologia não substitui santidade. Você vai ter que se consagrar. Essa é a parte que só Deus faz. Deus não vai fazer o que cabe a você e você não vai conseguir fazer o que cabe a Deus. Então investe no que cabe a você e Deus vai fazer o que cabe a Ele, ok? Investe no que cabe a você e Deus vai fazer o que cabe a Ele. Eu encerro aqui, relembrando aqui os 10 passinhos rapidinho da nossa exegese. Leia em voz alta, compare muitas versões. Número 2, reproduza o texto com suas próprias palavras. Número 3, confira o contexto imediato e remoto. Número 4, verifica a linguagem do texto. Número 5, pesquise o significado exato das palavras. Número 6, faça muitas anotações. 7, pesquise o contexto, a época, país, costumes, tradições. Número 8, faça as perguntinhas hermenêuticas: quem, quando, onde, por quê, para quem, para quando. Número 9, organize o texto em seções principais e secundárias e foca no que é principal. E número 10, cuidado com a síndrome do papagaio. Nós estamos finalizando quinta-feira, estamos de volta 4 horas da tarde com o pastor Jorge Costa, falando do Sermão da Montanha. Ali a constituição do Evangelho está no Sermão da Montanha. Então, já leia aí o Sermão da Montanha para você vir bem inteirado. Quinta-feira, 4 horas da tarde. Avisa todo mundo aí que a live mudou. Ela não é mais terça e sexta, é terça e quinta. 4 horas da tarde com o pastor Jorge Costa. E na outra terça, com o apóstolo Helder aqui. Hoje tem culto dos jovens lá no Dinaborge, IPRG Dinaborge aqui no Facebook. Amanhã na IPRG Reina Glória de Conquista aqui no Facebook também. Você vai assistir o nosso culto aqui 19h30 aqui na Reina Glória de Conquista. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.